Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma Lexio Divina. Hoje, 19 de janeiro, me chamo Giana, sou membro de aliança da comunidade Sementes do Verbo, falo aqui de Imperatriz, Maranhão. É uma alegria poder partilhar a palavra de Deus com vocês hoje. A leitura do primeiro livro de Samuel nos diz: Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou uma expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve as ovelhas e os bois, e, melhor do que devia ser eliminado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício, a docilidade mais que oferecer gordura de carneiro. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitastes a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra do livro de Samuel, ela vai nos apresentar um dos ensinamentos mais exigentes da nossa vida espiritual, que seria a primazia da obediência a Deus sobre qualquer sacrifício exterior. Saul, ungido rei por vontade do Senhor, decide agir segundo o seu próprio critério, perseverando o que lhe parecia bom e oferecendo sacrifícios como justificativa. Ele preserva a sua vontade ao invés de uma obediência filial a Deus. O profeta Samuel, porém, é incisivo com Saul e diz: Porventura o Senhor se compraz em holocaustos e sacrifícios tanto quanto na obediência à sua palavra? É uma pergunta que nos cabe em muitas das nossas ações do dia a dia, em que devemos nos perguntar se realmente estamos a fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele verdadeiramente nos pede. Esse texto, ele revela uma tentação que ela é recorrente na nossa experiência religiosa. Substituir a escuta fiel da vontade de Deus por práticas religiosas, que, embora estas sejam legítimas em si mesmas, tornam-se vazias quando não nascem da obediência a Deus, àquilo que Ele nos pede, obediência à sua vontade. Saul, ele não rejeita explicitamente a Deus, mas ele tenta instrumentalizá-lo, né? Ele tenta instrumentalizar o Senhor. Ele usa o culto como argumento para encobrir a própria desobediência. Por isso, Samuel afirma com dureza: a rebeldia é como o pecado da adivinhação e a obstinação é como a idolatria. Quando o eu ocupa o lugar da vontade divina, mesmo atos religiosos podem se tornar em idolatria. Isso nós devemos ser vigilantes. Nós devemos estar sempre a nos perguntar: isso é verdadeiramente a vontade de Deus ou a minha? À luz da fé, esse texto nos chama a um exame profundo de consciência. Quantas vezes preferimos fazer algo para Deus em vez de fazer o que Deus realmente nos pede? E há uma grande diferença entre essas duas coisas. A obediência cristã não é servilismo, não é isso que Deus quer de nós, mas uma expressão de confiança filial. É isso que Ele verdadeiramente nos pede. Ela supõe escuta, humildade e disponibilidade para fazermos a vontade de Deus.
para renunciar aos próprios projetos, quando estes não coincidem com aquilo que é a vontade de Deus à nossa vida. Aqui também, no livro de Samuel, ele vai antecipar um ensinamento pleno revelado pelo próprio Jesus. Jesus, ele não oferece apenas sacrifícios, mas ele oferece a si mesmo em total obediência ao Pai. E nós podemos ver em várias passagens momentos muito duros, muito difíceis para Jesus, mas em que ele foi fiel à obediência à vontade do Pai. Assim, esta passagem nos convida a purificar nossa vivência religiosa. O Senhor não busca apenas gestos exteriores, mas um coração dócil, capaz de escutar e obedecer. Onde há obediência amorosa, ali Deus reina. Onde não há essa obediência filial, esse culto ele vai se esvaziar de uma verdade. Então que nós tenhamos e nós possamos pedir ao Senhor a sabedoria de fazermos como discípulos, aquilo que nós aprendamos na nossa vida e que nós possamos dizer todos os dias: fala, Senhor, que teu servo escuta, e sejamos capazes de verdadeiramente escutar e assim cumprir a vontade de Deus para nós. Passamos agora para a leitura do Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto estas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Salmo 49, ele traz uma forte correção divina, dirigida ao culto que se tornou formalista e incoerente. Aquele culto que não leva a uma verdadeira conversão do coração e ao seguimento fiel à palavra de Deus e àquilo que ele nos pede. Nos versículos mais à frente, 8 e 9, o Senhor deixa claro que ele não necessita dos sacrifícios que são ofertados no templo, porque tudo já lhe pertence, tudo já é de Deus. O problema não está também na oferta, mas na ilusão que carregamos que podemos agradar a Deus a partir de ofertas exteriores. O verdadeiro culto, ele não vai acrescentar nada a Deus. Ele deve, transformar aquele que o oferta. Nos versículos 16 e 17, essa repreensão ela vai se tornar ainda mais clara, mais direta. Trata-se de uma denúncia da incoerência entre fé professada e vida vivida. Deus não aceita que a sua palavra ela seja proclamada por quem se recusa a se deixar moldar por essa palavra. O Salmo também nos recorda que não basta conhecer os mandamentos. É preciso que esses mandamentos eles sejam encarnados e vividos, eles conduzam a minha vida. Este salmo também nos conduz ao núcleo da fé cristã. A Eucaristia ela é o ápice da vida litúrgica. Ela vai exigir de nós exigência entre altar e vida. Não se trata apenas de participar do rito, mas de permitir que ele transforme as nossas escolhas, as nossas relações e as nossas atitudes. O sacrifício agradável a Deus é uma existência oferecida, marcada pela fidelidade, pela justiça e pela gratidão. Esse salmo ele também vai nos interpelar com muita força. Que tipo de culto estamos oferecendo a Deus? Um conjunto de palavras e gestos ou um coração convertido que se expressa em louvor e obediência? O Senhor não rejeita o culto, ele o purifica, conduzindo-nos na aparência à verdade do rito isolado à vida entregue. Passamos então agora para o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho vai nos apresentar um confronto decisivo entre a novidade do reino que é trazida por Jesus e uma vivência religiosa ainda agarrada às práticas tradicionais. A pergunta sobre o jejum, ela não é apenas disciplinar, ela revela uma dificuldade ainda mais profunda, que é reconhecer esse tempo novo inaugurado pela vinda do Messias. Jesus responde com a imagem do esposo, e ao se apresentar como noivo, Jesus afirma implicitamente a sua identidade messiânica e divina. Sua presença inaugura um tempo de alegria, de comunhão, de cumprimento das promessas do Senhor para o seu povo. O jejum, sinal de espera, de penitência e de súplica, ele perde momentaneamente o seu sentido, pois estamos agora diante daquilo que tanto se aguardava. Entretanto, Jesus não rejeita o jejum. Ele afirma que o tempo virá, em que esse jejum ele será necessário, porque o noivo lhe será tirado. Com isso, o Senhor ensina que as práticas espirituais têm sentido quando elas estão em sintonia com o momento salvífico. O problema não é o jejum, mas a incapacidade de percebermos o tempo de Deus e de ajustar a vida espiritual à ação concreta, ao nosso dia a dia. As duas imagens finais, que são o remendo novo em roupa velha e o vinho novo em odre velho, eles aprofundam essa verdade. O reino de Deus não pode ser reduzido a um acréscimo superficial às estruturas antigas. A novidade do Evangelho, ela vai exigir um pouco mais. Ela vai exigir conversão interior, mudança de mentalidade e disposição para se deixar renovar, o que não é fácil, meus irmãos. Quando se tenta conter o novo de Deus em esquemas rígidos, perde-se tanto o vinho quanto os odres. Esse texto, ele nos convida a discernir se práticas religiosas favorecem o encontro vivo com Cristo ou se elas se tornam apenas um fim em si mesmas. A tradição da igreja não é estática, ela é viva, porque ela nasce do Espírito Santo. Fidelidade não é imobilismo, não é ficar parado, mas adesão contínua à ação de Deus que se renova em todas as coisas e criaturas. Esse evangelho nos desafia a acolher o Cristo presente, o Cristo vivo, a alegrar-nos com Ele e permitir que Ele transforme as nossas estruturas interiores. Somente um coração renovado pode receber vinho novo. Onde há abertura ao Espírito, a alegria do noivo permanece. Onde há rigidez, a vida nova se perde. Que possamos refletir isso em nossa vida, em verificar, se estamos abertos a esse novo de Deus para nós. Gostaria de agradecer a cada irmão que esteve conosco aqui no dia de hoje e também de convidá-los a essa fidelidade à leitura orante da Palavra de Deus através do Compêndio de Lexio Divina. Aqueles que tiverem interesse, que ainda não conhecem, podem acessar através do nosso site e comprar. A nossa Lexio esse ano ela tem como tema, curados nas suas feridas.
Então, para além de você poder fazer essa prática da leitura orante da Palavra de Deus, você encontrará ensinos belíssimos do nosso fundador, que muito te ajudarão na tua caminhada no decorrer desse ano. Muito obrigada, irmãos.